pessoal, beleza? Hoje é dia de Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, afinal de contas o time cruzmaltino é o mandante em São Januário, às 5 da tarde no jogo de abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com transmissão pelo Premier, tá bom? O título desse vídeo fala em viradas de jogo para o Flamengo furar o bloqueio vascaíno, tá? E eu deixo até o link aqui embaixo, da onde eu tirei a ideia desse vídeo, uma entrevista do Pedro à Flá TV, que está no Facebook da Flá TV só, na íntegra, e dificilmente nessas entrevistas a TVs oficiais dos clubes, o que pergunta ao jogador vai apertar, né? Vai tirar alguma coisa de proveitoso dali, assim, uma revelação bombástica e tal. Mas o que me chama a atenção nessa entrevista, e o link está aqui embaixo para a íntegra dela, é quando o Pedro fala: o Domi insiste muito em viradas de jogo. Ótimo! Esse fragmento já basta para dizer qual vai ser a estratégia do jogo do Flamengo contra o Vasco neste sábado, que foi uma estratégia adotada no jogo contra o Sport. Ora, Bernardo, mas por que a mesma estratégia adotada no jogo contra o Sport? Bom, vamos por partes aqui. O Vasco é um time que vem de 2 jogos em que levou 7 gols, e até esse é um dos pretextos usados pelo Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, para demitir o Ramon. Ele falou isso numa entrevista ao Pop Bola, tá? Então, é óbvio que o técnico Alexandre Gracelli, que é do Sub-20, que vai dirigir o Vasco interinamente nessa partida com o Flamengo, vai fechar a casinha. Até porque o Vasco, no ranking de posse de bola, é o 15º, o Flamengo é o primeiro, né, de cima para baixo, né? Ou seja, o Vasco é um time reativo, não tanto quanto o Sport, mas é também. E é o 19º no ranking de chances criadas por partida. É o penúltimo entre os 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 4º. Então, o Flamengo tem quase 11 por partida, o Vasco tem menos do que 7. Então aí você já consegue imaginar, né? Que é um Vasco mais retraído, mais fechado, e um Flamengo que vai jogar mais em cima com a iniciativa na posse de bola. Qualquer exercício aqui de escalação do Flamengo para essa partida é mera fantasia, não tenho informação, não vou mentir aqui para você. O que eu sei, evidentemente, é que o Mateuzinho vai jogar, é que o Hugo vai jogar. Já é o início para a escalação desse time do Flamengo, né? Mas o Domi vai retomar o rodízio, até porque ele elogiou bastante os jogadores da base, chegando a dizer que queria ter 50% do elenco dos jogadores do Flamengo formados na base, né? Então, me parece que ele vai mudar o time em relação àquela equipe que venceu o Sport, até porque o Flamengo vai jogar na terça, depois na quinta, depois no domingo. E depois no dia 21 tem jogo da Libertadores da América contra o Júnior Barranquilla. Então me parece claro que ele vai poupar alguns jogadores nessa partida. Mas acho importante você visualizar essa história da virada de bola, tá? Eu trouxe aqui a prancheta, que não é do Papai Joel, tá? O alvinegro aqui é o Vasco e o laranja é o Flamengo, tá? Atacando, tá? Você repara o seguinte, a bola tá desse lado aqui do ataque do Flamengo, tá? O Flamengo descendo por aqui. Naturalmente, quando você tem a bola de um lado, o time adversário aqui tá com 4 e 2 à frente. Esses caras aqui devem ser Cano e Vinícius, ou Cano e Benítez, ou Cano e Thales Magno. É o Benítez, né? Fechadinho o time como foi o Sport, né? Jogando com essas duas linhas de 4, uma defensiva no meio campo e os 2 caras aqui à frente, atrás da linha no meio campo, tá? E a bola tá aqui desse lado. Você está reparando que os 2 jogadores do lado oposto, eles estão mais livres, né? Então se a bola é invertida para cá, o Flamengo fez muito isso no jogo contra o Sport, tá? E é isso que o Pedro fala nessa entrevista, viradas de bola. O que significa isso? A bola sair daqui e vir direto para cá. Vai pegar a defesa desguarnecida. O que esses caras vão ter que fazer? Isso aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Aí esse cara do Flamengo vem para cá. Esses caras fazem esses movimentos aqui, né? Vai todo mundo naturalmente pro lado onde está a bola. E aí, quando faz esse movimento aqui, os jogadores do Flamengo infiltram por aqui, tá vendo? Por trás da defesa, ó. Tá? Fazendo esse movimento aqui. Entendeu? Então o pessoal vai ficando livre, o Pedro vem caindo por aqui no primeiro pau, tá vendo? Então é assim que funciona a história da virada de bola. Virada de bola, alguns times do mundo executam isso com uma perfeição impressionante. Na verdade, a perfeição.
O Liverpool faz muito isso com o Alexander-Arnold, lateral direito, invertendo as bolas para o Robertson, que é o lateral esquerdo. A Atalanta faz isso muito bem com o lateral direito, o Rateboer, que é muito alto, e o Gozens, que é o lateral esquerdo, o Rateboer holandês, Gozens alemão. Eles ficam... a bola fica passando por cima, assim. Eles invertem e aí o time todo vai para um lado, aí vem o Rateboer, no caso que é o lateral direito, muito alto e cabeceia no segundo pau. Então o Flamengo vai usar muito desse artifício, a gente imagina, na partida contra o Vasco da Gama, né? O Vasco que chegou até a treinar, essa notícia foi dada em primeira mão pelo jornal O Dia, depois pelo Globoesporte.com, o Vasco chegou a usar até 3 zagueiros no treino, né? Em determinado momento, no único treino comandado pelo Alexandre Gracelli nesta sexta-feira, né? Juninho Werley e o Leandro Castan. Lembrando sempre que o Ricardo Graça não vai jogar, a gente trouxe a informação na quinta-feira que ele não jogaria e de fato está vetado, foi vetado nesta sexta-feira para a partida contra o Flamengo. Mas a tendência é que o Vasco jogue com 4, né? Aí Fernando Miguel, aí você tem Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique. Aí no meio-campo, a tendência é que o Vasco tenha Andrei, Felipe Bastos e Benítez, Thales Magno, Cano e Vinícius. Se o Vinícius não jogar, aí joga o Erle, terceiro zagueiro. Ou seja, vai ser um Vasco fechadinho contra o Flamengo, que naturalmente vai ter mais a iniciativa do jogo, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em São Januário, sem público, né? Mas ainda assim jogando fora de casa. Mas é o Flamengo que vai ter mais a iniciativa do jogo. Você pode me cobrar. Aliás, live, hein? Live neste sábado às 8 horas da noite aqui no canal. Vou fazer o anúncio direitinho para vocês, mas teremos uma live. Aliás, falando em Flamengo e Vasco, eu já apresentei esse livro a vocês, o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, Roberto Assaf e Clóvis Martins. Muita gente me perguntou até nos comentários por que o apelido desse clássico é Clássico dos Milhões. É por causa das rendas milionárias, né? De grandes públicos na história, majoritariamente no Maracanã, né? De 1950 para cá no Maracanã, e por isso o Clássico dos Milhões, né? Milhões em renda, é por isso o apelido desse clássico, tá? E chamei a atenção para um outro jogo, é fantástico isso aqui, tem a ficha de tudo quanto é jogo. Um jogo no 5 de maio de 1996, final da Taça Guanabara. Eu fui nesse jogo no Maracanã, morava em São Paulo, mas fiz isso algumas vezes, várias vezes, aliás. Pegava o ônibus, saía no sábado à noite, chegava no Rio domingo pela manhã, comia alguma coisa, ia para o Maracanã, via o jogo e tal, e depois voltava. Fiz muito isso, muito. E esse jogo particularmente me chamou muita atenção, que foi a final de Taça Guanabara. O Flamengo com um time bem melhor do que o do Vasco, né? O Vasco tinha até o centroavante, o Nilson, que jogou no Flamengo naquela Libertadores de 93, mas tinha um time fraco, né? O Juninho Pernambucano tinha chegado no Vasco, um lateral esquerdo chamado Ronaldo, me lembro, assim, não estou nem lendo aqui, eu estou me lembrando de cabeça. Tinha um garoto lá que entrava no Vasco no ataque chamado Brenner, né? E o Flamengo tinha acabado de trazer o lateral Zé Maria, né? Eu me lembro até da torcida cantando uma música na arquibancada. Se você esteve no Maracanã naquela tarde de domingo, você vai se lembrar. Kleber Leite é mal, compra geral, né? Me lembro que o Flamengo tinha alguns jogadores que vieram do Fluminense, campeão de 95, né? Márcio Costa era um deles, né? Amoroso era banco desse time do Flamengo. E o Flamengo ganhou com 2 gols no segundo tempo, um do Romário e outro do Sávio, né? Sabe que o Sávio foi talvez um grande jogador com quem eu me identifiquei ali nos anos 90 do time do Flamengo, sabia? Um cara que marcou muito, mais até do que o Romário com a camisa do Flamengo, se você quer saber. Eu gostava muito do Sávio, muito. Eu vi no Maracanã as maiores atuações individuais que eu vi de um jogador de futebol com a camisa do Flamengo em 95 contra o Grêmio, na Copa do Brasil. O que o Sávio jogou naquela noite foi assim um desbunde, tá? E o Flamengo, eu lembro que tinha o Amoroso no banco, a dupla de ataque era Romário e Sávio, a torcida do Flamengo cantava lá, quem tem Sávio e Romário já pode comemorar, né? Iranildo entrava no segundo tempo, a zaga tinha Jorge Luiz, Ronaldão, o goleiro era o Roger, que saiu machucado, entrou o Zé Carlos, aquele Zé Carlos, o Zé Grandão, né, falecido, morreu em 2009, aliás. O lateral esquerdo era o Gilberto, irmão do Nélio, jogava Nélio e Marques, né? Era esse time do Flamengo. Eu não me conformava que o Amoroso era banco de reservas desse time, né? Mas o Flamengo venceu por 2-0. Outra coisa que me chamava a atenção foi um horror. Aquilo durou 3 anos, essa história do Maracanã. 95 tinha sido o último ano em que houve geral. Depois, em 96, nesse jogo não tinha geral. Então ficava um espaço enorme, né? Entre a cadeira
e a geral. Eu achava um absurdo, aquilo só foi voltar em 99, num amistoso entre Flamengo e Fluminense. Vocês estão lembrados desse jogo aí. Mas era um horror aquilo, sem geral. Me lembro de vários jogos que eu fui no Maracanã, Flamengo e Vasco, inclusive teve um em 97, empate por 1-1. Maracanã abarrotado, apinhado de gente, aquele espaço lá sem ninguém. Achava aquilo uma porcaria. Seleção brasileira, passo. Meteu 5-0 na Bolívia, o Everton Ribeiro entrou aos 31 minutos, mas assim, gente, né? Vamos passar a seleção brasileira, estão de acordo? Beleza, pessoal? Live às 8 da noite, tá bom? Um abração, tchau, tchau.